Olá, nessa aula iremos conversar sobre práticas abusivas nas relações de consumo. Bem, falar de prática abusiva é falar de abuso de direito, né? E abuso de direito é ato ilícito, né? Com base no artigo 187 do Código Civil de 2002, diz lá, o artigo 187, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, a gente tem uma situação de uma norma em branco, né, uma norma em aberto, cujo conteúdo haverá de ser preenchido no caso concreto. E as práticas abusivas que são disciplinadas no Código, né, nós vamos ver no artigo 39 e seus incisos, ele traz um rol exemplificativo, né, na medida em que são vários incisos e que servem de norte para a interpretação, né, seja do Estado juiz, seja do agente público, né, ao realizar a tutela administrativa do consumidor. Vamos a eles. O código, como eu disse, ele tem um rol exemplificativo, né, que serve aí desse norte, né, eu diria que é um norte negativo, é um não fazer, não faça, né, isso e aquilo que seja semelhante a isso, né, para que as empresas, né, para as atividades empresariais, né, as práticas ali sejam desenhadas ou redesenhadas a partir desse norte. Nem sempre é possível identificar uma determinada prática empresarial, né, como sendo um abuso de direito, justamente porque há um limite, aí é uma faixa cinza, ali, uma faixa de penumbra entre o que é realmente uma atividade ilícita, ou seja, o exercício regular de um direito, e aquilo que não é, aquilo que é abuso. E é justamente, justamente por isso, né, a importância do artigo 39 e de seus incisos, né? Para citar aí o Benjamin Marques e Bessa, né, o hoje ministro Antônio Herman Benjamin, a professora Cláudia Lima Marques e o Leonardo Bessa, né, diz lá, as práticas abusivas nem sempre se mostram como atividades enganosas. Muitas vezes, apesar de não ferirem o requisito da veracidade, carregam alta dose de imoralidade econômica e de opressão, ou seja, está dentro ali efetivamente do artigo 87, está dentro do abuso de direito. Então, reforçando aqui, o artigo 39 traz um rol exemplificativo, não são normas de conteúdo aberto, principiológico, que permitem ao operador, né, do direito preenchê-las com os conteúdos advindos aí da realidade, permitindo a sua integração no tempo, né, com a complementação de seus conceitos e objetivos na exata medida da evolução do mercado de consumo. Aquilo que era uma prática comum no passado, ela pode não mais existir hoje, mas a essência do que está ali descrito, ela pode ajudar e ajuda e auxilia os operadores na concretização do direito do consumidor. Então, fechando aqui, né, e reiterando, né, o rol não é um rol exaustivo, né, ele então permite, né, que o administrador, no sentido de o agente público, né, aquele que realiza a tutela administrativa do consumidor, e o juiz realizem uma necessária e generosa, aí, nas palavras dos autores, ferramenta para combater práticas abusivas e não expressamente listadas no artigo 39, mas que, não obstante ou ainda, né, contrariem o próprio sistema difuso das normas, né, e legais e regulamentares de proteção e defesa do consumidor. E como acontece, né, as práticas elas reiteradas, elas vão direcionadas aí para o gestor do sistema, né, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e essas práticas normalmente vão para o SINDEC, né, o Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, e aí vão para a Senacom, e a Senacom divulga, né, anualmente essas práticas, empresas que estão mais reclamadas, e os próprios PROCONs nas suas localidades, no município, nos estados, têm esse banco de dados, né, de reclamações fundamentadas dos consumidores, o que permite essa identificação, né, do que aconteceu no passado, né, e do que eventualmente se pode evitar que aconteça no futuro, além da própria atuação judicial afastando, né? Muitas portarias do DPDC no passado que foram editadas
caracterizando como determinados atos como práticas como abusivas, determinadas cláusulas como abusivas, complementando esse rol, seja do artigo 39, seja do artigo 51, foram, depois de alguns anos, reconhecidas, né, pelos tribunais superiores, em especial até mesmo entendimentos sumulados do STJ, que quando você faz uma análise e um cotejamento no tempo, você encontra lá, né, aquela prática corriqueira pela capilaridade dos PROCONs, já estava ali sendo reconhecida anos antes como abusiva por parte dos fornecedores de produtos e serviços. Então, em resumo, a gente tem 15 incisos no artigo 39, esse rol ele é exemplificativo, né? E aí, gostaria de abordar aqui na sequência, nessa aula de hoje, algumas das práticas, né, mais comuns, né, e mais relevantes, né, no mercado de consumo. Começo aí pela venda casada, né? Quem não já foi vítima aí de uma venda casada, que é comum no mercado, né? Que o fornecedor ele atrela, né, o fornecimento de um produto, né, a outro produto ou um produto a um serviço. Diz lá o artigo 39 caput, né, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, é justamente esse dentre outras práticas que está o rol exemplificativo, né, e o inciso primeiro nos traz condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço e ainda é possível sem justa causa, né, a limites quantitativos. Eu limito ali, olha, você não pode levar 10, só pode levar 5, né? Então, limitar aí quantitativamente a aquisição por parte do consumidor também é uma prática abusiva. Né? Aí um precedente de 2017, no Rio Grande do Sul, caracterizando a venda casada, né? A contratação de seguro prestamista concomitantemente à pactuação dos contratos de consórcio de bem imóvel, caracteriza a venda casada, conforme o artigo 39, inciso 1º do CDC, ou seja, apesar aí, né, de 27 anos aí de vigência do CDC à época, hoje, né, praticamente não, né, 31 anos que o código foi publicado, nós temos, né, práticas ainda dessa natureza, ou seja, a venda casada ainda existindo no nosso cotidiano. Né? Esse aí, em 2017, 27 anos de existência do código, venda casada caracterizada. Outra questão também muito comum e infelizmente ainda presente é o envio, né, para os consumidores de produtos ou serviços não previamente solicitados. O inciso 3º proíbe, diz que é vedado, né, o fornecedor enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço e estabelece que se o consumidor recebe um produto ou um serviço dessa maneira, ele deve ser considerado como uma amostra grátis. Né? Então lá o artigo 39, inciso 3 e o seu parágrafo único, então, caracterizam como amostra grátis. Isso é uma solução que foi muito inteligente, né, trazida pelos autores do anteprojeto, porque o consumidor recebia um produto ou um serviço, normalmente um produto na sua residência, e ficava louco, ligando, tentando cancelar o produto, né, e cancelar aquele boleto, tentando devolver o produto, né, de algo que ele não pediu e foi ali imposto a ele dessa maneira. Né? Ou seja, o fornecedor manda o produto para a casa da pessoa com um boleto de pagamento e diz, olha, você foi escolhido, etc. Agora está aí, paga o boleto. Né? E aí, com essa lógica da amostra grátis, se o fornecedor cobrar aquele produto que não foi previamente solicitado e eventualmente o consumidor for negativado, sofreu algum tipo de dano, ele tem direito a uma indenização por conta dessa prática abusiva do fornecedor. Então, aí mais uma decisão, né, essa de 2015, TJ do Distrito Federal, né, o envio de produtos e a prestação de serviços sem solicitação prévia do consumidor configura prática comercial abusiva e ilegal, vedada expressamente pelo legislador de consumo, ensejando a sujeição do fornecedor, que nela incursiona à sanção de o fornecimento ser equiparado e assimilado como amostra grátis, obstando o de exigir do consumidor, alcançado pelo abuso, qualquer contraprestação, se inviável a repetição do produto ou a recusa dos serviços indevidamente disponibilizados. Né? E aí, decisão lá em Brasília de 2015. Outra prática também abusiva, você levar para um produto para fazer um serviço de um reparo e o fornecedor não passar para você previamente o orçamento discriminado. O artigo 40 diz que o fornecedor ele é obrigado, né, a entregar ao consumidor um orçamento prévio discriminado, com o valor de mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, além das condições de pagamento, bem como as datas de início e prévio da prestação de serviço. Então, se o consumidor ele não recebe um orçamento prévio discriminado, incide aí na violação do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor.
E aqui, um precedente também, mais uma vez lá de Brasília DF, né, abusiva a prática de executar serviços em desacordo com o orçamento sem autorização expressa do consumidor, né, lá uma decisão de 2017, ou seja, 27 anos ainda, 27 anos depois de vigência do Código, ainda práticas abusivas, né, descumprimento literal do texto normativo do artigo 40 do CDC. Bem, encaminhando aqui para o fim, né, práticas abusivas no tocante ao controle de preços, né, o artigo 41 trata do fornecimento de produtos ou de serviços que estão sujeitos ao controle ou ao tabelamento de preços, né, e os fornecedores devem respeitar, né, esses limites oficiais. Né, no Brasil, a gente teve durante muito tempo um tabelamento devido ao controle específico no momentos inflacionários, mas hoje ainda temos aí uma forte intervenção estatal em alguns setores, a exemplo de medicamentos. Aí eu coloco para vocês, inclusive, aí o link da Anvisa em relação a medicamentos, né, que há uma limitação, né? Então, o artigo 41 ele prevê que os fornecedores eles se obrigam a respeitar esses limites postos pelo Estado, garantindo ao consumidor a repetição do indébito ou desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções, caso isso venha a acontecer. Volto a dizer, essas aqui que eu conversei com vocês, essas práticas não são todas aquela listada, né? São vários os incisos, né? São 15 incisos listados aí pelo artigo 39, né? Mas a gente comentou algumas delas, servindo as demais para inspiração aqui, né, das questões, porque esse rol ele é enumerativo, ele não é categórico, não é taxativo, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula.